Aleluia, a paz a todos, sejam todos bem-vindos, que o Senhor fale com você essa noite, nesta palavra que nós estamos na sequência dos últimos dias de Jesus. Nós começamos um pouquinho antes do dia 10 de Nissan, hoje nós estamos no dia 12, faltam 2 dias para a Páscoa. E desde a entrada triunfal, começamos um pouquinho antes, depois no dia 10 de Nissan, a entrada triunfal de Jesus. Depois da entrada triunfal de Jesus, nós falamos sobre a figueira, a figueira sem frutos, ontem, que é o 11º dia, e a palavra de ontem, procure no YouTube, está lá a palavra de ontem. E hoje nós vamos dar continuidade a esses últimos dias de Jesus na Terra. Amém? E o que está acontecendo nesses últimos dias? O que acontece agora, depois da parábola ali da figueira sem frutos, né? Jesus ele começa a falar algumas parábolas, ensinar o povo. Jesus ele está ali nos seus últimos dias, com o coração já sendo preparado, porque em breve, mais 2 dias, o Cordeiro de Deus será imolado. Amém? E o que Jesus, depois da figueira sem fruto, começam a questionar Jesus, a autoridade de Jesus, o batismo de Jesus. Ei, até hoje ainda estão questionando a autoridade de Jesus. Penso que estão fazendo coisas novas, mas a palavra do Senhor é a mesma. Ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e ela será sempre a mesma. Nada vai se alterar. Nenhum iode, nenhum i, nenhum pingo, nenhum traço será alterado. E começaram a questionar, e Jesus começa a ensinar. Estamos ainda aqui em Mateus capítulo 21. Jesus começa a ensinar os seus últimos ensinamentos e Jesus começa a ser questionado. A autoridade de Jesus é questionada em todos os sentidos. Então ele fala da parábola dos 2 filhos, que um obedece e não obedece. Amém? Tem aquele que fala que sim, pai, eu vou fazer, e não faz. E tem aquele que diz, pai, não vou fazer, e no final ele faz. No final ele faz. Não importa como você começou. Não importa como você se achegou a Jesus. O que importa é o que Ele está fazendo por você. O que Ele é capaz de fazer. O que importa não é não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. É a graça. É a graça sem medida de Jesus. É o que Ele faz, é o transformar, é o sarar, é o curar, é o salvar. Salvação só em Cristo, amém? Então, quantas vezes somos rebeldes e falamos não, mas no final esse filho faz. Quem que pecou? Aquele que falou que ia fazer e não fez? Ou aquele que não ia fazer e acabou fazendo? Qual que agradou o Pai? Amém? Que o Espírito Santo fale no teu coração como agradar o Pai, que o Senhor te ensine como agradar o Pai, como agradar o teu noivo, como você agrada um noivo, como que você agrada uma noiva, como que você se achega à sua noiva, como você se achega ao seu noivo. É assim que temos que nos achegar a Jesus. Amor, carinho, respeito, honra. Ele é o noivo, Ele é o cabeça. Ele é o cabeça, é tudo dele. Tudo foi feito por Ele e tudo é para a glória dEle. Amém? A parábola dos lavradores maus é uma parábola um pouco mais longa. A parábola das bodas. E depois vem os questionamentos. Ele começa a ensinar. E esses 3 ensinamentos, amados, leiam Mateus 21. Lê lá depois, a autoridade de Jesus é questionado, a autoridade, o batismo de Jesus e João, comparações. O mundo é cheio de fazer comparação e cheio de questionar aquele que verdadeiramente é o Filho de Deus. E aí vem, leia essa parábola, estude a parábola do lavrador mau, a parábola das bodas.
E depois começam os questionamentos. Jesus, como eu disse, na entrada triunfal, o cordeiro começa a ser analisado por toda a família. Depois do dia 10 de Nissan, o cordeiro é apresentado à família e ele tem que estar no meio da família. E Jesus está todos os dias no templo. Nesse período de Páscoa, da entrada triunfal, do Shabat, era um sábado, ele faz a entrada triunfal dele montado num jeguinho, num jumentinho, o símbolo dos profetas, o jumento. Ele faz a entrada gloriosa, onde as pessoas se despojam e colocam os seus mantos, as suas vestes, para que ele passe em cima, porque a autoridade, o que importa agora é ele, nada me importa mais, a minha autoridade é ele que está sobre mim. Isso é pôr as vestes. E depois disso, todo dia ele está ali no templo. O cordeiro, depois daquele Shabat, daquela entrada triunfal, ele começa a ensinar, e ensinamentos duros, e começa a ser questionado. Começa a questão do tributo, a rejeição. Ele começa a falar do grande mandamento que eu falei esses dias atrás, faz poucos dias que eu falei, está aí no YouTube. Depois, se Cristo é o filho de Davi, Jesus, ele censura os escribas e os fariseus. E ele vem com várias advertências. Ele vem falar sobre o ai. Ai de vós, escribas, ai de vós, guias de cegos. Amados, preste atenção, preste muita atenção. Se alguém está te falando de Jesus, se alguém está te falando que o evangelho de Jesus é só amor, e ele perdoou tudo, você não precisa fazer mais nada, ele é amor, você está ouvindo o evangelho mentiroso. Ele é amor, mas ele é juízo e justiça. Amém? Existe um versículo muito famoso, acho que um dos mais famosos da Bíblia, João 3,16. Só que todo mundo para aí, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Leia o 17 e leia o 18. Mas aquele que não crer já está condenado. Amém? Nós estamos no tempo de correção. Jesus começa a falar, ai de vós escribas, ai de vós fariseus, assim também vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus 23, versículo 28. Ai de vós que se diz sábio e ensina os outros, mas não ensina a correção. Ou só põe julgo sobre os outros e não fala do amor. Jesus é amor, ele é salvador, mas ele é juízo, ele é juiz, ele é justiça, ele nos justifica. Temos que deixar ser transformados. Somos transformados pelo amor de Jesus. Evangelho sem transformação, evangelho sem abandono, evangelho sem cruz, sem a minha cruz e sem a cruz de Cristo, não é evangelho. Jesus está caminhando para a cruz, por amor, a mim e a você, a nós, e a todos aqueles que se chegarem a Ele. João 3,16, João 3,16, leia, aprenda que o Senhor amou o mundo de tal maneira, João não consegue explicar quão grande é o amor de Deus. João não tem palavras para falar do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é salvação, salvação só por Jesus. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aquele que não tem evangelho de correção,
aquele que não tem evangelho de transformação, há trevas. Cuidado. Cuidado com os falsos evangelhos. Cuidado com o perdão para todos. Jesus é amor. Ninguém mais vai morrer. Jesus vai salvar todo mundo. Não existe a salvação universal. A salvação é para aquele que nele crer. E crer não é acreditar. Crer é estar junto. É ser um só. Crer é ser participante, inclusive, da cruz. Mas qual é a minha cruz? A minha cruz é largar as minhas vontades, é largar os meus desejos e pensar primeiro no dele. Que o meu coração bata segundo o coração dele. E que o coração dele, o bater do coração dele, seja o meu. Que os desejos dele sejam tão grandes em mim, que eu vou fazer a vontade daquele que me amou primeiro. E o amor dele é tão grande, ele é tão grande, tão poderoso. Quando você pensa que perdeu, é aí que você ganhou. Quando você pensa que perdeu, que deixou de fazer, deixou de ir naquele churrasquinho, porque hoje você vai para a igreja, porque hoje você vai fazer estudo da palavra. Isso já é carregar a sua cruz. Sua cruz não é seu vizinho, não é sua esposa, não é o seu esposo, não é o seu filho. Sua cruz é os seus desejos fora dos desejos do Pai. Isso que pesa em nós e isso que nos afasta de Jesus. Quando eu faço churrasquinho da minha carne, quando eu deixo de ser bife, pura carne, quando eu deixo e cresço como filho de Deus, filho maduro. O filho maduro se alegra com o Pai, os prazeres do Pai. O filho maduro, ele conhece os desejos do Pai. E o Pai se alegra no filho. O filho se alegra no filho. E o filho no filho. Porque o filho só faz o que viu o Pai fazer. Você que é pai, preste atenção que o seu filho está te olhando. Você que é filho, não se esqueça que você é filho, mas você também é pai. Você que é filho e ainda não é pai, preste atenção. O que você está fazendo vai dar orgulho para o seu filho? Estamos caminhando para a cruz. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho da cruz e muitos vão te interrogar, muitos vão te duvidar, muitos vão levantar inquisições sobre você, muitos vão falar, já foi, já passou, a coisa agora é outra. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nada foi alterado. Ele é amor, Ele é Salvador para todos aqueles que nele crê, todos aqueles que andam nos seus caminhos. Aleluia. Eu quero orar com você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, vem com poder de revelação sobre esses últimos dias, Senhor. Revela, Senhor, qual é a cruz do seu filho, qual é a cruz do meu irmão, qual é a minha cruz, Senhor, para que eu abandone os meus caminhos errados, os meus caminhos que me distanciam de ti, porque o meu maior desejo é estar com meu noivo. O maior desejo que eu possa querer ter, a minha maior vontade, minha maior sede, a minha maior fome é de estar com o noivo, Senhor. Que assim seja sobre o teu filho, sobre quem assistir este vídeo, Pai. Vem com a tua graça, teu Espírito Santo queimar no coração, trazendo um desejo que queima no peito por mais de ti, Jesus, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Aleluias.